Você já parou para pensar no que acontece enquanto o mundo dorme? Há um universo paralelo de trabalhadores noturnos que convivem com os mistérios da madrugada. Quando as luzes da cidade se apagam, é como se um véu invisível se erguesse, revelando o desconhecido, sons inexplicáveis, figuras que não deveriam estar lá e acontecimentos que desafiam a lógica. Relatos sombrios de guardas, enfermeiras, motoristas e muitos outros deixam claro que o turno da noite é terreno fértil para o inexplicável. E se eu te dissesse que nem tudo o que acontece no escuro pode ser explicado pela ciência? Alguns acreditam que é apenas a mente pregando peças, enquanto outros têm certeza de que há algo mais. Quem nunca ouviu uma história de uma risada no silêncio absoluto ou de passos que ecoam em corredores vazios? Essas são histórias que arrepiam, mas também atiçam nossa curiosidade. O que há por trás do véu da noite? Prepare-se para explorar os segredos mais profundos do turno da madrugada. Relatos reais, misturados com o que a imaginação humana tenta justificar, farão você questionar tudo o que acredita saber. Será que estamos sozinhos na escuridão? Ou será que a noite apenas esconde aquilo que preferimos não enxergar? Sob o manto denso da madrugada, quando a maioria repousa em seus lares, existe um grupo que vive à sombra do silêncio, os trabalhadores noturnos. São vigias, motoristas, enfermeiros e entregadores que compartilham experiências inquietantes, muitas vezes soterradas pelo ceticismo do dia. É no véu da escuridão que relatos sombrios começam a surgir, sussurrando histórias que beiram o inexplicável. Uma enfermeira, certa vez, jurou ter ouvido passos em um corredor vazio, apenas para encontrar um quarto trancado com um leito vazio. Seriam ecos do sobrenatural ou apenas um truque da solidão? Nas estradas desertas, caminhoneiros já confessaram ter cruzado com figuras sombrias que desaparecem no instante em que o olhar as busca. Os mistérios da madrugada são um convite ao desconhecido, alimentados pela ausência de testemunhas e pela fragilidade da mente em meio à escuridão. Um motorista de aplicativo, ao relatar uma corrida em uma estrada isolada, descreveu o passageiro que desapareceu ao final do trajeto, deixando no banco apenas um ar gélido e um silêncio perturbador. Seriam essas histórias fabricadas ou algo mais profundo as conecta? Os postos de gasolina, com suas luzes piscantes, são refúgios de confissões para vigias que juram ouvir sussurros nas sombras. Um deles, em particular, contou sobre uma figura encapuzada que rondava o local todas as noites, desaparecendo no instante em que se aproximava. Os relatos eram sempre os mesmos, mas a presença jamais deixava pistas. O medo do inexplicável transformava as horas noturnas em vigílias repletas de ansiedade. Qual o limite entre o medo humano e o que realmente habita a noite? Nas fábricas, o turno da madrugada é palco de ocorrências que desafiam a lógica. Máquinas que ligam sozinhas, objetos que mudam de lugar e a sensação inquietante de estar sendo observado. Um operador, certo de sua sanidade, garantiu ter visto algo inumano espreitando entre as esteiras. Seus colegas riram, mas ele jamais esqueceu o brilho estranho de dois olhos que o observavam. Poderia a madrugada abrigar segredos proibidos, além do alcance da razão? As enfermeiras de hospitais antigos relatam mais do que exaustão. Elas contam histórias de sombras que percorrem corredores e vozes que sussurram seus nomes. Uma delas, ao tentar acalmar uma paciente agitada, recebeu um pedido estranho: não deixe ele entrar no quarto. Quando questionada sobre quem seria ele, a paciente apenas apontou para o canto vazio do quarto, onde a escuridão parecia se mover. É nessas horas que o sobrenatural encontra o seu lugar. Há quem diga que a solidão da noite é fértil para alucinações, mas as semelhanças nos relatos de diferentes trabalhadores desafiam a coincidência. Em uma usina elétrica, um técnico revelou ter ouvido gritos vindos de uma sala lacrada há anos. Ninguém acreditou, mas ele jura ter visto marcas de mãos no vidro da porta na manhã seguinte. O que pode explicar fenômenos tão estranhos, se não o que está além do véu da madrugada? Até mesmo cemitérios, sob o cuidado de coveiros noturnos, abrigam histórias de gelar a espinha. Um deles, em uma noite particularmente fria, ouviu batidas vindas de um túmulo recém-selado. Apesar do medo, foi investigar, mas não encontrou nada além de um silêncio mortal. Ao voltar, porém, percebeu marcas de passos no chão ao redor. Como negar a existência de algo inexplicável, quando o próprio corpo sente a presença? Os entregadores, em suas rotas solitárias, também se deparam com o inexplicável. Um deles contou sobre uma entrega feita em uma casa que parecia abandonada. Ao deixar o pacote na varanda, ouviu o som de alguém abrindo a porta, mas, ao olhar para trás, não havia ninguém. Mais tarde, descobriu que a casa estava desocupada há anos. Os mistérios da madrugada tecem histórias que desafiam até os mais céticos. Nos portos, trabalhadores narram encontros com figuras que surgem no nevoeiro e sussurram palavras em idiomas desconhecidos. Um marinheiro, certa noite, avistou um homem parado no cais, acenando para ele.
Mas quando se aproximou, percebeu que o homem não tinha rosto. Seriam manifestações do desconhecido ou apenas a mente cansada pregando peças? A resposta parece tão distante quanto a luz da aurora. O início dessas histórias é sempre o mesmo, um momento de normalidade quebrado por algo inexplicável. A madrugada, em seu manto sombrio, esconde segredos que talvez nunca sejam desvendados. Mas, conforme o relógio avança, os relatos tornam-se mais intensos, mais aterrorizantes, como se as forças da noite estivessem ganhando coragem para se mostrar. O que estará reservado no próximo ato? À medida que a madrugada avança, os relatos se tornam mais detalhados e perturbadores, como se a escuridão começasse a desvendar seus próprios segredos. Um segurança noturno, trabalhando em um prédio corporativo abandonado, confidenciou ter ouvido o som de risadas infantis ecoando pelos andares. Mas o que gelou sua espinha foi a visão de pequenas pegadas molhadas no chão, levando até uma porta que ele sabia estar trancada há anos. Ele abriu a porta, e o vazio parecia zombar de sua sanidade. Qual a origem dessas risadas que insistem em habitar o proibido? Nas estações de trem, histórias se repetem sobre figuras que atravessam os trilhos sem deixar vestígios. Um operador contou sobre uma noite em que os sensores detectaram movimento em uma plataforma deserta. Ao verificar as câmeras, viu uma mulher parada, olhando diretamente para ele. Quando a equipe foi até o local, não havia ninguém. No entanto, o rádio continuou captando uma voz feminina, murmurando algo incompreensível. Quem ou o que poderia estar se manifestando naquelas horas? Um hotel à beira da estrada acumulava histórias de aparições em um de seus quartos. Funcionários evitavam o número 217, conhecido por hóspedes que afirmavam acordar com uma presença ao pé da cama. Uma camareira, ao limpar o quarto, encontrou a palavra saia rabiscada no espelho embaçado, embora ninguém tivesse se hospedado ali na noite anterior. A gerente trocou os espelhos, mas as inscrições continuaram aparecendo. O que prende uma presença tão inquietante a um lugar? Enquanto isso, nas florestas densas, guias noturnos relataram luzes que dançavam entre as árvores, atraindo aqueles que ousavam segui-las. Um explorador afirmou ter se perdido após perseguir essas luzes misteriosas. Ele foi encontrado dias depois, balbuciando palavras sobre figuras altas e sem rosto que o cercaram. Será que essas luzes são portais para algo que o homem jamais deveria encontrar? Os vigilantes de museus antigos têm sua própria cota de histórias. Um deles descreveu como, em uma noite aparentemente comum, ouviu o som de passos arrastados em uma sala de exposição vazia. Ao investigar, encontrou uma estátua que não estava em seu lugar original. Com o passar das horas, ele percebeu que a estátua parecia ter mudado de posição novamente, como se estivesse viva. Até hoje, ele evita trabalhar naquele setor após o anoitecer. Os trabalhadores de hospitais, que já convivem com a dor e a morte, falam sobre ocorrências que desafiam até os mais céticos. Uma técnica de enfermagem relatou que, ao entrar em uma sala para atender um alarme, encontrou o monitor de um paciente desligado. O detalhe mais aterrorizante: o paciente havia falecido na noite anterior. Porque a tecnologia parecia reagir a algo que já não estava mais ali. Os motéis de beira de estrada são cenários clássicos de terror, e um funcionário de manutenção contou sobre uma noite em que encontrou um carro estacionado em frente a um quarto vazio. As luzes estavam acesas, mas ninguém respondia. Ao entrar, ele viu marcas de pés molhados que iam do banheiro até a cama. O quarto foi trancado, mas, na manhã seguinte, o carro não estava mais lá, e as marcas haviam desaparecido. Quem, ou o que, esteve ali naquela noite? Nas docas, pescadores noturnos relatam ouvir gritos vindos da água, como se almas perdidas chamassem por ajuda. Um deles jurou ter visto uma figura translúcida caminhando sobre a superfície do mar. Quando tentou alertar os colegas, a figura mergulhou, mas o som dos gritos permaneceu por horas. Seriam esses ecos de algo que o oceano se recusa a guardar? Os corredores de fábricas também escondem segredos inquietantes. Um operário narrou a história de uma sirene que soou repetidamente em um setor desativado. Ao chegar ao local, encontrou uma mensagem rabiscada na poeira: "Eles estão aqui." Ele abandonou o trabalho naquela noite, mas a mensagem foi fotografada por colegas incrédulos. O que significa eles e por que insistem em se manifestar nos locais mais inesperados? No ponto mais profundo da madrugada, os relatos convergem para um padrão: algo observa, algo espera. Os trabalhadores sentem a pressão crescente de uma presença invisível, mas inegável. Ao redor, o mundo parece mais estranho, como se as regras do cotidiano fossem temporariamente suspensas. O que acontecerá quando a noite revelar seu verdadeiro rosto? Quando o relógio marca as horas finais da madrugada, as histórias alcançam o clímax.
Um vigia noturno em um velho teatro jurava que as cortinas balançavam mesmo com todas as portas fechadas. Em uma noite fatídica, ele decidiu investigar, subindo até o palco vazio. Foi então que sentiu uma brisa gélida e ouviu um sussurro ao pé de seu ouvido: "Ainda estamos aqui." A frase reverberou pela mente dele, como se fosse mais do que um aviso, talvez uma promessa. Seriam os fantasmas de antigos atores ou algo mais sombrio guardando aquele espaço? Nas estradas, um caminhoneiro contou sobre um incidente que o fez abandonar sua rota. Ele avistou um homem de pé no acostamento, mas, ao se aproximar, percebeu que ele parecia flutuar alguns centímetros acima do chão. A figura ergueu o braço, apontando diretamente para ele, e o rádio do caminhão emitiu um som ensurdecedor. Ele pisou fundo no acelerador, mas, ao olhar pelo retrovisor, viu a figura seguindo, cada vez mais próxima. O que a madrugada guarda para aqueles que desafiam suas fronteiras? Em uma fábrica de processamento, trabalhadores noturnos relatavam ouvir vozes chamando seus nomes. Em uma noite, um deles se perdeu dentro de um galpão que ele conhecia como a palma da mão. Após horas vagando, encontrou a saída, mas sentiu que algo seguia. Dias depois, ele descobriu que outros haviam passado pela mesma experiência, sempre no mesmo lugar. Há algo que habita esses espaços industriais, preso entre o mundo físico e o desconhecido. Os cemitérios, sempre cercados de mistérios, guardam seus segredos com zelo. Um coveiro afirmou que, certa vez, ouviu cânticos em uma língua desconhecida vindos de uma sepultura. Apesar do medo, ele cavou até encontrar um caixão intacto. No entanto, quando tentou abrir a tampa, o som cessou, e o solo ao seu redor começou a afundar lentamente. Ele abandonou o trabalho e jamais retornou. Porque a Terra parece conspirar contra aqueles que ousam perturbar seu descanso. No hospital, uma enfermeira veterana enfrentou uma das experiências mais inexplicáveis de sua carreira. Ela foi chamada a atender um paciente em estado crítico, mas, ao chegar ao quarto, encontrou a cama vazia. O nome do paciente constava como falecido há semanas. Minutos depois, ao revisar os prontuários, viu o nome dele aparecer novamente no sistema, apenas para desaparecer logo em seguida. A madrugada parece brincar com o tempo, desafiando as leis da vida e da morte. Os hotéis, sempre cheios de relatos misteriosos, não decepcionam. Um gerente noturno foi chamado por um hóspede que reclamava de passos no andar de cima. Porém, aquele era o último andar, e o quarto acima estava vazio. Ao subir, encontrou a porta entreaberta, com marcas de mãos pequenas nas paredes, como se crianças tivessem brincado ali. No entanto, as janelas estavam trancadas por dentro. O que ou quem poderia estar habitando esses espaços vazios? Em um porto, um marinheiro avistou um navio fantasma aproximando-se lentamente na neblina. Ele acenou para chamar a atenção, mas o navio desapareceu diante de seus olhos. Mais tarde, ao conversar com pescadores locais, descobriu que outros haviam visto a mesma embarcação ao longo dos anos, sempre na mesma data. Há algo no mar que nos conecta com histórias que nunca deveriam ser contadas. Os trilhos de trem, com seus ecos metálicos, também guardam enigmas. Um maquinista relatou que sua locomotiva foi abordada por uma figura vestida de preto, que segurava uma lanterna antiga. Quando ele parou para ajudar, encontrou apenas a lanterna no chão, ainda brilhando com uma luz pálida. Ele levou o objeto como prova, mas na manhã seguinte, ele havia desaparecido. Quem continua vagando por esses caminhos esquecidos? Ao final da madrugada, a sensação de opressão começa a diminuir, como se o amanhecer afastasse as presenças que dominam a escuridão. No entanto, os trabalhadores noturnos sabem que as histórias continuarão, sempre à espreita, esperando a próxima noite para se revelar. Afinal, a madrugada guarda mistérios que não pertencem à luz do dia, e, talvez, seja melhor assim. Quando a luz do sol finalmente surge no horizonte, trazendo consigo o alívio, os relatos cessam, mas as marcas permanecem. Os trabalhadores noturnos sabem que o desconhecido é real e que, em algum lugar, os olhos da madrugada continuam observando, esperando para retornar quando o mundo voltar a dormir. E agora, após ouvir essas histórias, você consegue encarar a noite da mesma forma? O que há no silêncio da madrugada que mexe tanto com a mente e com a alma? Talvez nunca saibamos ao certo o que se esconde nos corredores vazios, nos trilhos abandonados ou nas florestas escuras. Mas a pergunta que fica é: você teria coragem de investigar por conta própria? Esses relatos não são apenas histórias. Eles nos convidam a olhar para o desconhecido de uma maneira diferente. Será que tudo pode ser explicado? Ou existe algo além do que estamos prontos para compreender? Pense nisso na próxima vez que estiver sozinho em um lugar aparentemente vazio. Agora é com você. O que você acha que a madrugada realmente guarda?
Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe se você já viveu algo parecido. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continuará explorando esses mistérios sombrios junto com a gente. A madrugada tem muito mais para revelar.